Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja abundante em sua vida. Nós estamos chegando mais uma vez no nosso canal para trazer mais uma pré-aula da EBD até você. Olha só, nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2020 a raça humana, origem, queda e redenção. Nesta aula de número 8, esta pré-aula, melhor dizendo, que é a de número 8, nós vamos estudar a respeito do início da civilização humana. Se você está conhecendo o nosso canal agora, seja muito bem-vindo, inscreva-se neste canal, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus, compartilhando os nossos vídeos nas suas redes sociais. O texto áureo da nossa lição de hoje está em Gênesis, capítulo 4, e o versículo 17, que diz: E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. A verdade prática da nossa lição diz que uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar os segredos da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. O nosso texto bíblico em classe, o texto que nós vamos estudar, é Gênesis capítulo 4, dos versículos 1 ao 16. Aqui, nesta pré-aula, eu vou abordar rapidamente alguns detalhes do capítulo 4, desde o versículo 1 até o versículo de número 24. É muito importante nós sabermos que Deus tinha um plano de um reino para a terra, estabelecer o seu reino na terra. Então, muitas vezes nós ficamos apegados àquilo que a religião nos ensina, as coisas dentro das denominações, aquilo que acontece dentro do sistema religioso, e nós não percebemos que Deus quer que nós, seus filhos, embaixadores do reino, venhamos atuar em todas as esferas da sociedade. E nós vamos ver alguns detalhes disso aqui no capítulo 4, quando nós vemos o desenvolvimento da cultura, da música, da arte, da indústria. Tudo isso acontece no início da civilização humana. Mas vamos lá. Vamos, no primeiro momento, definir o que é civilização. Para isso, você tem o primeiro tópico da nossa lição e o primeiro subtópico, temos ali uma definição. A que eu trago aqui é bem semelhante. O que é civilização? É o conjunto de caracteres próprios da vida social, política e cultural de um país ou região. É o ato ou efeito de civilizar-se, ou seja, de tornar-se civil, cortês, civilizado. Esta, portanto, é uma definição bem simples, bem resumida do que é civilização, que é o tema principal da nossa aula de hoje. Para iniciar esta pré-aula, eu tomando por base o primeiro tópico da nossa lição, eu digo que o casamento é a base da civilização, como temos no segundo subtópico do primeiro tópico. Não haveria uma sociedade sem o casamento. Ele é o princípio divino, é um princípio divino, e sem o mesmo o ser humano não cumpriria o propósito do eterno Deus. Então veja aqui que nós estamos abordando o capítulo 2 de Gênesis, desde o versículo 18 até o versículo 25. E apesar de nós já termos falado a respeito da importância do casamento, cabe aqui mais uma vez nós enaltecermos a criação divina do casamento, porque ela é a base da sociedade. Nações, povos e Estado só existem porque Deus instituiu o casamento entre um homem e uma mulher. O nosso comentarista deixa bem claro isso,
que a nação, o povo e o Estado só se tornam possíveis através do casamento. E o que nós podemos aprender aqui? O que você pode levar para a sua classe neste ponto? Muitas vezes, a sociedade, o Estado, ele quer impor normas à vida pessoal dos indivíduos, até mesmo colocando novas ideologias como nós falamos na aula de número 6, por exemplo. E veja que o Estado, as nações, os países, eles são formados devido a esta base que a civilização tem, que é o casamento. Sem o casamento não haveria procriação, sem o casamento não haveria as famílias, sem o casamento não haveria os lares, e não haveria nação, não haveria, consequentemente, o Estado. Então, Estado, nação, povo, país, tudo isso existe por causa do casamento, que foi uma das primeiras instituições divinas que Deus fez ainda no Éden. Então veja a importância, por isso que nós cristãos, nós damos muita importância ao casamento conforme Deus criou, conforme está nas Escrituras. No segundo momento, nós falamos a respeito da subsistência da civilização, que é o terceiro subtópico deste primeiro tópico. O trabalho não foi um castigo. Olha só o que estou dizendo aqui, porque há uma confusão muito grande a respeito do que é o trabalho, e muitos entendem o trabalho como um castigo. Deus já havia criado o trabalho para o homem antes da queda. Talvez você não observou esse texto que é de Gênesis capítulo 2 e o versículo de número 15. Antes da queda, Adão e Eva já tinham ocupações, já tinham obrigações, coisas que eles deveriam cumprir. Olha só o que diz Gênesis 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Para lavrar, para guardar o jardim, para dominar sobre todas as coisas, o homem precisava cumprir certas funções. Então, o trabalho foi criado por Deus antes da queda. Muitas pessoas misturam isso. O que aconteceu após a queda é que a terra produziria espinhos e cardos, e isto seria contrário ao homem. Então, a terra trabalharia contra o homem, produzindo espinhos e cardos, coisas que não aconteciam até então. Então, a terra traria aflições ao homem, por isso que ele comeria do suor do seu rosto. Esta parte que eu estou falando está no capítulo 3, os versículos 18 e 19 você pode conferir. Então, é um mito que o trabalho é o castigo que Deus impôs ao homem, visto que antes da queda eles já tinham ocupações, eles já tinham que cumprir seus afazeres. Então criou-se esse mito, mas isto é apenas uma lenda. Foi Deus que criou o trabalho, tá? Deixar bem claro isso. Então é por isso que a Bíblia fala: quem não trabalha não coma. E muita gente abomina o trabalho. Muitos, inclusive, em nome da obra entre aspas, eles abominam o trabalho, mas o trabalho é uma bênção. É dali que nós tiramos a nossa subsistência. Muito bem, vamos ao texto bíblico. O nosso texto bíblico é Gênesis 4, e eu vou falar aqui rapidamente, nesses minutos, do versículo 1 até o versículo 24. Então, acompanhando aí na sua Bíblia ou na sua lição, você vê o versículo 1 e o versículo 2, que diz que conheceu Adão a Eva, ou seja, tiveram relações, e ela concebeu e teve um filho. E este filho ela chamou de adquirido. Caim significa adquirido, e Caim tornou-se agricultor. Depois ela teve mais um filho, e este ela chamou de sopro. Abel, o nome Abel, significa no hebraico sopro, e tornou-se este pecuarista.
Então nós vemos aqui as primeiras funções na sociedade. Analisando esse texto, você vê que ao cabo de dias, ou seja, depois de tempos, ambos ofereceram ao Senhor uma dádiva, ambos eram ofertantes. Só que Deus não olha para a oferta. Deus olha primeiro para o coração do ofertante, depois para a sua oferta. Então aqui muitos vão dizer que Deus rejeitou a oferta de Caim porque não tinha sangue. Nada disso é verdade. Caim trouxe daquilo que ele produzia, da agricultura. Já Abel trouxe uma oferta de sangue realmente porque era pecuarista. Mas não tem nada a ver o tipo de oferta, porque tanto uma como outra, depois, quando existir a lei, vão ser regulamentadas. Na verdade, Deus não rejeitou a oferta de Caim. Mas quando o texto diz que Deus rejeitou a oferta de Caim, está falando que ele rejeitou a Caim por quem ele era e não pelo que ele trazia. É muito bom deixar bem claro isso. Então, o que acontece é que Caim deixa que os frutos da terra passem muito tempo e depois de muitos dias, displicentemente, ele vem e oferece ao Senhor. Mas ambos eram ofertantes, só que Deus não olha primeiro para a oferta. Deus olha para o coração do ofertante. Caim foi rejeitado e a seguir a sua oferta também foi rejeitada. Nós vemos no versículo 7 do capítulo 4 que Caim tem uma decisão diante de si. Veja que Deus diz assim: se fizeres bem, não serás aceito? Então aqui nós vemos claramente que Caim era livre. A tese de que o homem não tem livre-arbítrio ou que ele perdeu o livre-arbítrio no momento da queda não é verdadeira, porque Deus deixa bem claro: olha, Caim, se você fizer o que é bom, você será aceito. O pecado bate na tua porta, porém cabe a você dominar o pecado. Então Deus está deixando bem claro para Caim que ele tem este poder de decisão. Versículo de número 8, eu vejo aqui o primeiro conflito na civilização. Eu vejo aqui um homicídio e ocultação de cadáver. Olha só como que se desenvolve, como é o início dessa civilização humana. Um irmão mata o outro, Caim mata Abel, o primeiro homicídio. E em seguida ele esconde o corpo. E Deus vai intervir. Do versículo 9 ao versículo 15, nós vemos aqui claramente o Senhor falando com Caim, o Senhor intervindo. Deus intervém na história quando os homens não controlam os seus instintos. O homem é um ser, é um animal racional, mas é um animal, tem instintos, mas ao contrário dos animais irracionais, ele precisa controlar os seus instintos. E quando o homem não consegue controlar os seus instintos, Caim age ali naquele momento por pura inveja, por nada ele mata seu irmão. Então, a partir desse momento, Deus intervém na história. A história, ela não caminha ao acaso. Deus tem o controle total e absoluto da história. Versículos 16 e 17. O 16 ainda está na sua lição. O 17 é o nosso texto áureo. Nós vemos aqui que Caim habitou ao oriente do Éden. E desta linhagem surgem as principais vocações do homem. Então, as principais vocações que nós vemos no início da civilização humana provêm da linhagem de Caim. Vamos ver. A primeira vocação, a vocação imobiliária. Nós vemos aqui uma cidade, nós vemos a cidade de Enoque. É claro que nesse princípio aqui, uma cidade era contrária à vontade de Deus, visto que eles estavam iniciando a civilização e Deus tinha dado um mandamento que era para eles se multiplicarem e se espalharem sobre toda a terra. Então, uma cidade ia contra o princípio divino.
Mas esta cidade, esta vocação imobiliária, ela surge aqui dos filhos de Caim. Esta primeira cidade é chamada de cidade de Enoque. Não confundir este Enoque com aquele que foi trasladado no capítulo 5. Então, não é o mesmo Enoque. Precisa ficar bem claro isto na sua aula. Este é o primeiro Enoque. Não é o mesmo do capítulo 5, o qual andou com Deus e foi transladado, capítulo 5, versículo 24. É outro Enoque lá, tá bom? Então, a primeira vocação, a primeira das 4 vocações que nós vemos aqui, é a vocação imobiliária. Nós vemos aqui nos descendentes de Caim. Nos versículos 18 e 19, surge um outro personagem chamado Lameque. Lameque significa poderoso. Não confundir este Lameque com o outro Lameque, também do capítulo 5, que vai ser o pai de Noé. Este é o primeiro Lameque, é o Lameque ímpio. Então é necessário que você entenda que assim como tem 2 Enoque, tem 2 Lameque. Então este é o primeiro Lameque, o Lameque ímpio. Mas o nome Lameque significa poderoso. E aqui nós vemos o início da bigamia, né? Lameque tinha 2 esposas e que vai dar também origem ao início da poligamia. No versículo 20, nós vemos um outro personagem chamado Jabal. O nome Jabal significa rio. Olha que interessante. E nós vemos aqui a segunda vocação, que é a vocação agropecuária. Então nós vemos aqui a agricultura e pecuária juntas em Jabal. Jabal também vai criar as tendas, visto que ele criou a agropecuária, ele precisava cuidar dos seus rebanhos, precisava também das tendas, então ele criou as tendas, foi o Jabal, versículo de número 20. No versículo 21 de Gênesis 4, nós vemos Jubal. Então não confunda Jabal com Jubal. Jubal significa torrente. Olha que interessante, Jabal significava rio. Agora nós vemos Jubal, que significa torrente. E nós vemos aqui a terceira vocação dos homens. A terceira vocação é a vocação para a música e para a arte. Jubal é aquele que cria a música e a arte. Olha o que eu vou te chamar a atenção, só para que você entenda algo hoje. Enos é de outra descendência, é da descendência de Sete. Enos, mais à frente, ele é um adorador. Enos adorava a Deus, mas a música estava sob o poder de Caim, porque Jubal é descendente de Caim, que é o pai da música, é pai daqueles que tocam harpa, tocam flautas. A música está com Caim, mas Enos é adorador. É por isso que é muito difícil você unir adoração e música, porque muitos, infelizmente, vão ter uma concepção de que música é adoração, e música não é adoração. Enos era adorador. Jubal não, Jubal era descendente de Caim. E ele é o pai da música, ele é o pai daqueles que tocam harpa, tocam flautas. Então, mais à frente, a descendência piedosa de Sete vai utilizar-se da música como uma bênção para também adorar ao Senhor. Dá para explorar aqui esse ponto e fazer uma belíssima aula, hein? Versículo 22, eu vejo outro personagem que é o Tubal-Caim. Tubal-Caim significa possessão de confusão, porque o hebraico tem vários sentidos. Apesar de Caim sozinho significar adquirido, aqui junto com Tubal, Tubal-Caim significa possessão de confusão. Então adquirido, ele adquire aqui uma possessão. Olha que estranho o significado deste nome. E nós vemos aqui a quarta vocação, que é a vocação da indústria. Tubal-Caim dominava o ferro e o bronze, e aqui vai surgir a indústria. Então nós vemos, primeiro, nós vemos a imobiliária, depois nós vemos a agropecuária, depois nós vemos a música e a arte, e agora a indústria. Nos versículos 23 e 24, nós vemos o mesmo Lameque
naquilo que se chama na teologia de cântico da espada. Lameque se gloria e celebra por sua violência, ou seja, ele matou 2 pessoas por nada, por praticamente nada, mas ele celebra isso, celebra a violência, e é isso que nós vemos hoje, muitos filmes, música, celebrando a violência, e Deus abomina a violência. Quando que este quadro que nós vivemos hoje, onde muitas vezes as principais vocações da sociedade estão nas mãos dos ímpios, até mesmo a música, a indústria, o domínio da cultura está na mão dos ímpios. Quando isso vai mudar? Somente o Evangelho, o único Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, é que pode restaurar e redimir as nações. E aqui eu quero encerrar esta pré-aula trazendo para vocês aí um versículo que é muito conhecido na Bíblia Sagrada, e ele está no livro do profeta Abacuque, o capítulo de número 2 e o versículo 14. Um versículo muito conhecido, que é nesse momento que nós vemos que o Evangelho ele vai dominar sobre todo o mundo e a terra será mudada. É um versículo escatológico que diz: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Nesse momento, no cumprimento desta profecia, tudo aquilo que estava na mão, no domínio de homens ímpios, estará na mão e no domínio dos súditos do reino do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, nós teremos a tão esperada sociedade perfeita que muitos pregam hoje. Ela só acontecerá quando o Senhor Jesus Cristo reinar sobre todos. Então esse é um versículo escatológico, mas que nós vemos aqui claramente que a terra se encherá da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Será algo maravilhoso, e então todas as coisas estarão no domínio daqueles súditos do reino de Cristo. Eu espero que esta pré-aula sirva para abençoar a sua vida. Divulgue esse vídeo, ore por nós e com certeza você também será ricamente abençoado. Tenha uma ótima aula.